Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Cristo a todos. Nesse momento nós vamos curvar nossas frontes, nós vamos à presença de Deus em oração. Coloquemos nossas mentes e almas diante do Senhor nesse momento, oremos. Senhor nosso Deus e soberano Pai, como é bom, ó Deus do universo, estar diante da sua presença. Mesmo sendo, ó Deus, pó diante da tua majestade, o Senhor se importou conosco. Somos gratos, ó Deus, por tua bondade para com nossa vida e pela obra redentora de resgatar, ó Deus, pecadores tão depravados, ó Deus, como nós. Obrigado, ó Deus, por tua bondade para conosco, enviar teu Filho Jesus para derramar o sangue dele na cruz, para nos purificar de todo o pecado. E hoje nós temos uma viva e grande esperança nos nossos corações de que estamos unidos a Cristo e que nada pode nos separar do teu amor. Prepare nossos corações e mentes, ó Deus, para ouvirmos a tua palavra. Humilhe nossas almas nessa noite de hoje. Quebrante os nossos corações e nos mostre, ó Deus, o caminho da verdadeira piedade. Que possamos, ó Deus eterno, ser confrontados por tua palavra e que possamos nos curvar diante da autoridade suprema dela. É o que eu te peço em oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia, irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Queria também cumprimentar aqueles que nos assistem pela internet. A tarefa das crianças, eu sei que elas estão com a atividade em mãos, né? Se não tiver, por favor, está ali em cima. Vocês vão desenhar a comida que vocês mais gostam, tá certo? Vocês vão desenhar a comida que vocês mais gostam. Hoje nós iremos falar de jejum. Tá bom, queridos? Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 16 ao verso de número 18. Está em sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura do texto sagrado. E nós iremos tratar desse assunto, desse tema tão esquecido dentro da igreja cristã, principalmente dentro das igrejas protestantes. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Mateus 6, 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém, querido? Somente até aqui. Meus amados, tem um livro muito importante do pastor John Piper sobre jejum. O livro é A Fome por Deus. Eu creio que esse é um livro que todos nós cristãos deveríamos ler. Ele trata o jejum de forma bíblica. E eu sei que esse é um assunto muito controverso. Quando nós falamos sobre jejum dentro do contexto cristão, principalmente dentro do contexto protestante, a gente fica de orelha em pé. Primeiro porque os cristãos, eles não são tão conhecidos como aqueles que jejuam. Eles são conhecidos como aqueles que comem bastante. É tanto que diz que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Esse é um ditado comum que nós falamos aí fora. Então os cristãos, de certa forma, eles não são tão conhecidos pelo jejum, e não deveria ser assim, mas sim pela comida. A prática de um jejum, ela é uma prática não somente ligada à tradição cristã. Os próprios judeus, na época do nosso Senhor Jesus, eles também tinham a prática do jejum. Lá no livro de Levíticos, capítulo 16 e verso 29, Deus instituiu de forma obrigatória um jejum anual no meio da nação de Israel, em uma festa conhecida como Yom Kippur, ou festa da expiação, ou festa do perdão, ou dia da expiação, melhor dizendo. Esse era um dia de luto, era um dia de tristeza, onde os hebreus afligiam suas almas, onde eles jejuavam e eles ofereciam sacrifícios a Deus. Esse era um dia de muita tristeza no meio do povo de Deus, porque era um dia em que eles estavam confessando ao Senhor os seus pecados,
E era o dia em que o sumo sacerdote, com uma bacia de sangue, adentrava o lugar santo dos santos e aspergia aquele sangue na tampa da arca chamada propiciatório. Então isso acontecia no Yom Kippur, ou dia do perdão. Então todo ano o judeu tinha que participar desse cerimonial de jejum, de aflição de alma e de arrependimento. Esse era um dia muito importante dentro da tradição dos judeus. Na época do nosso Senhor Jesus, os fariseus, eles também jejuavam, e eles colocaram como obrigação o jejum pelo menos 2 vezes por semana. Eles jejuavam na segunda-feira e eles jejuavam na quinta-feira. Então esses eram os dias em que os judeus, ou os fariseus, melhor dizendo, eles jejuavam. Então eles tinham essa prática do jejum. A prática do jejum não é comum somente dentro do judaísmo, mas é também uma prática comum dentro da religião islâmica também. Dentro do islamismo também eles praticam o jejum. O jejum é uma das disciplinas espirituais do islamismo. Existe um mês sagrado no Islã chamado Ramadã. Esse é o mês onde eles se entregam mais a Deus, dentro da visão deles, onde eles se consagram mais, onde eles praticam o jejum. O calendário árabe, ele é um calendário lunar, ou seja, quando eles vão jejuar, eles jejuam da aurora até o pôr do sol. Nesse período eles não comem nada, eles não bebem nada, eles não tomam banho, eles não dormem. É um momento de intensa consagração a Deus dentro do contexto do islamismo. Somente pessoas que são doentes ou pessoas idosas que precisam se alimentar são liberadas para comer nesse período do Ramadã. Todavia, irmãos, o muçulmano que tem condições de fazê-lo, ele assim o faz. Inclusive, muçulmanos que são jogadores de futebol, que jogam em campeonatos europeus, no mês do Ramadã, se o jogo for à tarde, eles jogam com fome, mas eles não comem. Então eles levam muito a sério a questão da prática da religiosidade. E dentro do cristianismo também existe a prática do jejum. Por exemplo, se você pega a tradição católica romana ou a tradição mais anglicana, existe um jejum que é considerado uma prática obrigatória para o católico romano, que é na quarta-feira de cinzas, quando se inicia a quaresma. Então, meus irmãos, dá para você perceber que o jejum é uma prática comum, não somente dentro do islamismo, do judaísmo e do cristianismo. Religiões orientais também tem essa prática asceta de renunciar à água, de renunciar ao pão, de renunciar ao alimento, como uma espécie de consagração às divindades. Nós temos aprendido que a esmola, a oração e o jejum são das 3 práticas importantes da piedade de um judeu. Um judeu, para ser considerado alguém piedoso e temente a Deus, ele tinha que orar, ele tinha que dar esmola e ele tinha que jejuar. Não é preciso falar para os irmãos que o nosso Senhor Jesus, como judeu também, ele jejuou. Ele passou ali cerca de 40 dias de jejum no deserto da Judeia, fazendo uma espécie de recapitulação da história de Israel, dos 40 anos que eles passaram no deserto, e também da experiência de Moisés, quando subiu ao Monte Sinai. Ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber absolutamente nada, quando ele desce com as tábuas da lei de Deus para o povo. Então a prática do jejum, ela era muito comum na vida do povo de Deus, na vida dos servos do Senhor. Isso no contexto do Antigo Testamento. No contexto da Nova Aliança também, quando os apóstolos foram escolher o substituto de Judas Iscariotes, eles jejuaram para poder fazer a escolha. Então a prática do jejum é uma prática muito comum no meio do povo de Deus. Entretanto, eu queria chamar sua atenção nessa noite de hoje, porque às vezes nós fazemos um jejum ou com a motivação errada ou de forma errada, e em vez de jejuar, a gente acaba passando fome e acredita que está fazendo um ato de consagração a Deus, onde na verdade nós não estamos jejuando. Jesus, por exemplo, ele vai criticar duramente a atitude hipócrita dos fariseus. Ele já havia feito isso com respeito às esmolas, ele já havia feito isso com respeito à oração, e agora ele vai fazer também com respeito ao jejum. Veja aí o que diz o versículo 16.
quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Jesus está falando aqui para os discípulos dele: ora, quando vocês forem jejuar, então o jejum não é uma prática obsoleta, não é uma prática que caducou, não é uma prática antiga. Jesus, ele prevê que os seus discípulos vão jejuar, e ele diz: quando vocês jejuarem, não façam como os hipócritas. Os hipócritas aqui é uma referência aos fariseus, porque eles jejuavam para si mesmos, eles eram atores, eles praticavam encenação com os elementos da piedade, para demonstrar diante das pessoas aquilo que eles mesmos sabiam que eles não eram. Então Jesus diz: quando vocês jejuares, não se mostrem contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Os fariseus, eles jejuavam para si mesmos. Jesus está dizendo aqui que eles faziam uma cara de pesar, uma cara de tristeza, eles desfiguravam o rosto, para que as pessoas olhassem para eles e detectassem e vissem evidências de que eles estavam jejuando, e por causa disso eles recebiam a glória dos homens e o prestígio dos homens. E Jesus está dizendo aqui que os fariseus não jejuavam. Veja o que diz aí o verso 16 ainda: porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Jesus está dizendo que o jejum deles era somente aparente, não era um jejum verdadeiro, e não era que eles estavam com o estômago cheio de alimento, eles estavam com o estômago vazio. Mas Jesus diz que o jejum deles era somente aparente, não era um jejum verdadeiro, porque eles faziam isso não para a glória de Deus, eles faziam isso para buscar a glória dos homens. Eles não estavam preocupados em obedecer a Deus, mas em serem aplaudidos pelos homens. Eles não estavam preocupados em uma vida de consagração a Deus, mas eles estavam praticando encenação com os elementos da piedade, para que as pessoas pudessem olhar para eles e admirarem, e dizerem: nossa, como eles são religiosos, nossa, como eles são piedosos, nossa, como eles são tementes a Deus. E eles acabavam chamando a atenção para si mesmos e não para Deus. Então Jesus está criticando aqui a atitude hipócrita. Os fariseus, eles eram atores, eles praticavam esse tipo de encenação. A vida deles em torno da religiosidade não passava de um teatro. A piedade deles era somente uma piedade de fachada, de verniz. O interior do coração desses homens eram pervertidos e perversos. E Jesus está mostrando que é possível você usar os elementos da piedade cristã, como esmola, oração e jejum, e não fazer isso para a glória de Deus, mas fazer isso para a sua própria vaidade. É isso que Cristo está nos ensinando. Eles tentavam passar uma imagem falsa para as pessoas. Eles buscavam passar aquilo que na verdade eles não eram. Eles sabiam que no interior deles eles estavam em busca de glória, mas eles não queriam transpassar isso para as pessoas. Então eles viviam ali uma espécie de teatro. Meus irmãos, nós podemos enganar aos homens, porque os homens não são oniscientes. Nós podemos enganar aos homens, porque os homens não nos conhecem como Deus conhece. Todavia nós nunca vamos conseguir enganar a Deus, nós nunca vamos conseguir mentir para Deus, porque diante de Deus não há possibilidade para teatro, porque Deus conhece como verdadeiramente nós somos. Nós podemos passar para o outro uma imagem que nós não somos, mas Deus nos conhece como verdadeiramente nós somos. Enquanto o homem enxerga aquilo que está por fora diante dos seus olhos, Deus vê o mais profundo interior dos nossos corações. E Deus conhece cada motivação perversa por trás de cada ato de bondade que nós praticamos. E muitas vezes nós pensamos que estamos buscando a glória de Deus, oramos, jejuamos, praticamos atos de piedade, e muitas vezes enchemos a boca e falamos: é para a glória de Deus. E Deus sabe que não é. Deus sabe que existe vaidade do nosso coração, e a gente está em busca de glória, de aplauso, da admiração dos homens, de que eles nos elogiem. Nós estamos recebendo a nossa própria glória nesse mundo quando nós agimos assim. Então eles praticavam encenação para esconder o seu verdadeiro caráter.
Irmãos, nós não conseguimos viver um teatro diante da presença de Deus. Nós não conseguimos fazer encenação diante do Senhor, porque Deus conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece o que se passa dentro do nosso interior. Muitas vezes as pessoas podem lhe elogiar pelaquilo que você não é, e você fica feliz por isso. Geralmente, quando as pessoas nos elogiam por aquilo que nós somos, nós não nos importamos com isso. Mas quando as pessoas nos elogiam com coisas que nós não somos, aquilo nos envaidece, aquilo nos deixa arrogantes, prepotentes e soberbos. Então Jesus, ele vai além das máscaras. Jesus vai além da estética, do verniz, daquilo que está externo, da casca, da aparência. Jesus vai para o coração e ele enxerga as motivações. E ele diz que esses homens não jejuavam, eles estavam em busca da própria glória. Quantas vezes eu não fiz isso também na minha própria vida? Quando eu iniciei minha caminhada cristã, eu jejuava, e eu fazia questão de dizer para as pessoas que eu estava jejuando. E quando as pessoas olhavam e diziam: nossa, como o irmão é um homem piedoso, aquilo ali me deixava muito vaidoso. E eu me sentia superiores aos demais, que não tinham esse mesmo padrão de espiritualidade que eu tenho. Mas no meu coração se encontrava sentimentos pervertidos. Eu estava em busca de glória dos homens e não da glória de Deus. Irmãos, como o temor a homens é escravizador. O temor a homens leva você a fazer coisas absurdas, inclusive esconder quem de fato você é. Quando a gente fala de temor a homens, a gente está falando de um ídolo escravizador. E eu temo a homens não somente quando eu tenho medo do que o homem pode fazer comigo, mas também quando eu estou em busca de aprovação das pessoas. E os fariseus estavam em busca de aprovação. Eles estavam em busca de aprovação da sociedade judaica. Então eles eram tomados também pelo temor a homens. A opinião das pessoas definia a vida religiosa desses homens aqui. O que as pessoas pensavam sobre eles, ou achavam sobre eles, era importante, irmãos. Isso é escravizador. Se você tem guiado sua vida com base na opinião das pessoas, o que elas acham de você, o que elas pensam de você, e você está em busca de aprovação dos homens, você é um escravo de um ídolo chamado temor a homens. Nós devemos nos preocupar com a glória de Deus, com o louvor de Deus e com a honra de Deus, não com os homens. Porque todas as vezes que você vai buscar a aprovação dos homens, você vai colocar um personagem. Todas as vezes que você for buscar a glória de homens, você vai se mostrar aquilo que você não é. Porque se eles conhecerem quem você é, eles vão te rejeitar. Eles vão virar as costas para você. Então eu coloco ali uma maquiagem, uma estética, um verniz, algo aparente para que as pessoas me aceitem. Mas no meu coração eu não sou aquilo. Pastor Jonas Madureira, ele diz que Deus é o único que nos conhece, inclusive a nossa depravação, e Ele nos suporta. Somente o amor de Deus, tão grande como é, pode suportar as nossas imperfeições e quem verdadeiramente nós somos. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez se a pessoa que você tem mais intimidade conhecesse quem você é, ela não te suportaria. É por isso que às vezes você tem que viver de máscara dentro da família, dentro da igreja, escondendo o seu verdadeiro coração, porque você expor aquilo ali, as pessoas não vão suportar. Somente Deus suporta quem você é, pelo amor dele. Irmãos, quando nós falamos sobre jejum, primeira coisa importante, Jesus não está aqui sendo contra o jejum. Ele está aqui sendo contra a atitude hipócrita desses homens. Jesus não está condenando o jejum aqui, mas ele está condenando o jejum com motivações de receber glória de homens. E o próprio Jesus também jejuou. Irmão, jejum não é simplesmente privação de alimento. Jejum não é somente você deixar de comer e beber. O jejum não é algo isolado nas escrituras. Ele sempre está ligado a outras coisas. Na Bíblia, o jejum ele está ligado a luto, tristeza, arrependimento,
aflição de alma. O jejum está ligado a isso: arrependimento, tristeza e aflição de alma. O que não é jejum? Muitas vezes nós estamos passando fome quando jejuamos e achamos que estamos jejuando, quando na verdade estamos somente passando fome. Primeira coisa importante é que jejum não é um elemento de ostentação de piedade. Isso é o que Jesus nos ensina aqui. Jejum não é elemento de ostentação de piedade. Você não jejuma para ser visto pelas pessoas. Você deve jejuar para a glória de Deus. Quando você jejuma para receber aplauso de homens, você não está jejuando, você está passando fome. Serve bem como dieta, mas não como jejum verdadeiro. Outra coisa, jejum não é uma dieta para você emagrecer. Tem gente, por exemplo, vamos fazer um jejum na igreja coletivo. Alguns irmãos dizem, nossa, que bom, eu estou precisando, né? Eu estou gordinho, eu estou gordinha. Já ajuda, né? Jejum não é dieta. Dieta é algo estético. Jejum é espiritual. Nós não podemos confundir uma coisa com outra. E outro ponto importante, jejum também não é uma moeda de troca, em que você fica barganhando com Deus para receber algum tipo de benefício. Tem gente que acha assim, irmãos, o jovem solteiro, como eu queria casar, então eu vou jejuar para Deus me dar uma esposa. A mulher, eu vou jejuar para Deus me dar um marido. O jejum, ela não tem essa finalidade de barganhar com Deus, como se fosse uma moeda de troca, como se você estivesse penhorando a Deus, para Deus fazer o que você quer. Senhor, eu jejuei, eu me sacrifiquei, eu paguei o preço, eu estou esperando agora a bênção. O jejum também não tem essa finalidade. Jejum não é para exibir a nossa resistência física. O quanto tempo eu posso passar sem comida? Jejum é uma expressão da nossa fraqueza. Jejum não é um ato para que eu prove a minha resistência, mas é uma evidência da minha fraqueza. Não são os fortes que jejuam. Quem jejuam são os fracos. O jejum nas Escrituras, ele nunca é divorciado da oração e da devoção. Isso é muito importante. Eu conheci a história de um irmão. Ele falava o seguinte, que jejuava todos os dias. E eu olhava para ele, e ele era gordinho, e eu não conseguia acreditar. As evidências provavam o contrário. E ele dizia, eu jejuo todos os dias. E eu olhava para ele e disse, como pode? Aí eu, curioso, perguntei a ele, como é que você faz o seu jejum? Ele disse, ora, eu tomo café, almoço e janto. Quando eu termino de jantar, eu faço uma oração, Senhor, estou iniciando agora um processo de jejum. Aí vou dormir. De manhã, eu entrego no jejum. Eu disse, eu jejuo todo dia também. Porque eu não me acordo para comer. Irmãos, isso não é jejum. Ou então a pessoa está jejuando, e passa o período todo que está jejuando assistindo série da Netflix. Ou fica espiritualmente disperso, fazendo qualquer outra coisa da vida. Isso também não é jejum, isso é passar fome. Se você tem jejuado dessa forma, é melhor você comer. O jejum, ele está ligado à oração, à meditação, à leitura das Escrituras. Se você tem jejuado, você tem que conectar o jejum a essas coisas. Você não pode divorciar o jejum da oração, da meditação e da leitura da palavra de Deus. Todos aqueles na Bíblia que jejuavam, eles estavam orando, buscando a Deus, se consagrando ao Senhor. Jesus estava no deserto, em jejum, e ele estava em devoção. Da mesma forma Moisés, da mesma forma Davi e todos aqueles que jejuaram. Outra coisa, o jejum não é a abstinência de uma coisa que eu gosto, simplesmente. Teve um movimento que aconteceu na igreja há um tempo atrás, chamado 40 dias de jejum e oração. Talvez
alguns irmãos conheceram esse tipo de movimento. Edson Queiroz foi um dos que originou esse movimento. E esses livros eram distribuídos dentro das igrejas para que as pessoas jejuassem. Só que alguns pastores, eles chegavam ao absurdo de dizer o seguinte: ora, você pode jejuar de novela, você pode jejuar de redes sociais, você pode jejuar de Facebook, você pode jejuar de filme. Irmãos, não tem esse tipo de jejum. Isso é autodisciplina, você pode praticar isso e é bom, tem sua validade. Mas jejum está ligado à comida, à alimentação. Não existe jejum de internet, apesar que eu creio que terá um benefício se você se abster por um tempo. Mas o jejum na Bíblia é comida, o jejum nas Escrituras é alimentação. Não é jejum de redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, não! Isso não é jejum de acordo com as Sagradas Escrituras. Veja o que diz o verso 17. Jesus vai dizer como eles deveriam jejuar. Tu, porém, quando jejuares, faz o quê? Unge a cabeça e lava o rosto. Os fariseus saíam com o cabelo assanhado e cheio de remelas. E com aquela cara de pesar. E Jesus diz, unge a cabeça. A unção nas Escrituras é símbolo de alegria. Lava o rosto, ou seja, Jesus está dizendo, viva a sua vida normal. Não aparente que você está jejuando, apesar de você estar. É isso que Jesus está ensinando. Viva o extraordinário de forma ordinária. Verso 18. Com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai, que te vê em secreto e te recompensará. O jejum é algo que nós fazemos entre nós. Claro, irmãos, nós estamos tratando aqui de um jejum individual. O jejum nacional ou coletivo era sabido por todas as pessoas. Quando a rainha Esther pediu para os judeus jejuarem, quando ela ia adentrar a presença do rei Assuero, aquilo foi um jejum nacional. Todos sabiam que eles estavam jejuando ali, os judeus. Mas o jejum aqui que Jesus está tratando é o jejum particular. Ele diz que você tem que jejuar para Deus, você não tem que jejuar para os homens. Algumas conclusões, irmãos, nós tiramos aqui. Primeira delas, não devemos exibir a nossa devoção diante dos homens para que eles não nos admirem pelaquilo que nós não somos. Essa é a primeira lição que nós tiramos dessa passagem bíblica. Não devemos exibir a nossa devoção diante dos homens para que eles não venham nos louvar por aquilo que nós não somos. Quem está recebendo glória é um ator, não é uma pessoa. Mais uma vez reitero, o quão é importante a opinião das pessoas para você. O que as pessoas pensam de você define sua alegria, sua tristeza. O que as pessoas pensam sobre você vai definir como você vai agir. Se você age, sente e pensa para se amoldar à opinião alheia, você é escravo de homens. Irmãos, ou nós estamos preocupados com a glória de Deus ou com a glória dos homens, não há meio termo. Ou você se submete a Deus ou se submete aos homens. Muitas vezes, para agradar a homens, a Deus, nós vamos ter que desagradar a homens. E muitas vezes, quando agradamos a homens, nós desagradamos a Deus. Há momento que a gente consegue agradar os dois, mas é raro. Na maioria das vezes a gente vai ter que escolher, ou agrada a homens ou agrada a Deus. E esses fariseus aqui estavam preocupados em agradar a homens. Eles estavam preocupados com a glória dos homens, com aquilo que os homens pensavam sobre eles e não sobre o que Deus pensava. Segundo, é esperado, irmãos, dos discípulos de Jesus que eles jejuem. Não como moeda de troca, mas como um ato de contrição e humilhação. Deixa eu falar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você jejuou de verdade? Eu não estou falando do dia que você foi fazer um exame de sangue.
Quando foi o dia que você jejuou de verdade para Deus? Reformado tem medo de jejum. Porque a gente tem medo de se parecer com católicos romanos. Porque os católicos na sexta-feira não comem carne, eles comem peixe. Está lá o 4º mandamento da igreja. Se eu jejuar, eu estou fazendo um mero ritual. Então eu não vou fazer isso. Irmão, jejum é bíblico. Jejum não é coisa de muçulmano, católico ou judeu. O jejum é coisa de cristão. Cristãos jejuam. Eu não sei qual foi o último momento que você de fato jejuou verdadeiramente diante de Deus, afligiu sua alma. Quando você jejuma, você está dizendo que Deus é mais importante do que a comida. A comida, irmãos, ou a fome, melhor dizendo, faz parte do nosso instinto mais básico. Quando nós jejuamos, isso é uma prática que nos traz uma autodisciplina sobre os nossos instintos, sobre os nossos apetites. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, que é muito séria. Mas quando nós somos escravos da comida, nós somos escravos de toda e qualquer outra coisa. Terceiro, na presença de Deus, meus irmãos, não há espaço para encenação e hipocrisia, pois Ele conhece quem somos e somente o seu amor nos suporta. Irmãos, sabe por que a gente quer impressionar pessoas? Porque elas não nos conhecem. Nós não podemos impressionar Deus, porque Deus sabe quem somos. O que é que você pode fazer para deixar Deus impressionado? O que é que você pode fazer para Deus olhar para você e dizer: nossa, agora meu servo, tu me surpreendeu, nunca imaginei isso. O que é que você pode fazer para surpreender o Senhor? Nada. Deus conhece quem é você. Deus conhece muitas vezes os teatros que nós fazemos, os personagens que nós vivemos, as encenações que nós praticamos. E Deus sabe que nós não somos aquilo, e isso nos humilha. Deus conhece o lado mais feio de você, aquele que você esconde das pessoas, porque se você revelar, as pessoas não te suportam. Deus conhece o seu lado mais feio. Deus conhece o seu lado mais torto. Deus não só conhece aquilo que você faz quando está dentro de 4 paredes. Deus conhece aquilo que você pensa no mais íntimo do seu ser. Irmãos, não há espaço para você fazer teatro diante de Deus. Deus conhece a parte mais feia de cada um de nós. E mesmo assim, Ele nos ama. Eu queria nesta noite de hoje desafiar você a considerar em oração na sua casa a questão do jejum. E não olhar para um jejum como simplesmente um ritual ou uma prática muçulmana, islâmica ou judaica. Olhe para um jejum como uma prática piedosa do cristianismo. É verdade que nós não temos mais um dia obrigatório de jejum. Nós não temos. Mas isso não significa que nós não devemos jejuar. Nós devemos. Se você tem lutado contra pecados na sua própria vida, e você tem orado a Deus e tem lutado, e as lutas têm sido intensas, jejue por isso. Chore diante de Deus, aflinja sua alma diante do Senhor. E eu não tenho dúvidas que Deus há de conceder graça e forças a você, para você lidar com seus próprios pecados. Pastor, quanto tempo é suficiente para que eu mantenha um jejum e Deus possa atender-me? Primeira coisa, jejum não é moeda de troca. E aqui nós não devemos estabelecer um padrão para todo mundo. Cada um tem suas limitações. Nós não somos ascetas, mas nós entendemos que um jejum é uma prática bíblica. Uma vez alguém perguntou: qual é o maior argumento que alguém pode usar para dizer que o cristão deve jejuar? O argumento maior é Mateus capítulo 4. Jesus jejuou. E ele era Deus. Ele não precisava dessa disciplina espiritual. E mesmo assim ele jejuou.
mas você é fortão, né? Você é fortão. Não, irmãos, nós precisamos que nós possamos nos colocar diante de Deus nessa noite de hoje e nos arrepender verdadeiramente, porque nós temos sido negligentes na nossa vida de devoção a Deus. Curve sua fronte, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nessa noite de hoje o Senhor não somente está ouvindo o que estou orando, mas o Senhor também sabe o que passa dentro de mim, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, em busca de agradar pessoas, de agradar a homens, de usar os elementos da piedade para sermos aceitos pelas pessoas, acabamos, ó Deus, vivendo uma encenação e um teatro em nossa própria vida, mostrando para as pessoas, ó Deus, aquilo que nós sabemos e que o Senhor sabe também que nós não somos. Tu és o Senhor, ó Deus, e nos conheces profundamente. Tu sabes, ó Deus, o lado mais feio que há em nós, e o Senhor nos ama apesar disso. Tu sabes, ó Deus eterno, quantas vezes praticamos atos que são gloriosos, como oração, jejum, esmolas. Todavia, Senhor, no nosso coração se encontram motivações pervertidas, ó Pai. Nós estamos em busca da glória dos homens, dos aplausos dos homens, e não em busca da Tua própria glória. Ó Deus, desmancha o nosso circo, Pai. Quebra-nos interiormente, Senhor. Acaba com nossas encenações, Senhor. E que nós venhamos, ó Deus, nos colocar diante de Ti como verdadeiramente nós somos. Que Tu possas, ó Deus eterno, sondar o coração do Teu povo nessa noite de hoje. E que o Senhor nos desperte, ó Deus, a vivermos uma vida de consagração a Ti. E também, ó Deus, nos utilizarmos desse elemento da piedade, Pai, que é o jejum. Mas que não venhamos fazê-lo, ó Deus, de forma superficial, como um mero formalismo. Mas que nós venhamos, ó Deus, fazê-los movido pela aflição de alma, pela tristeza de coração e pelo quebrantamento, Senhor. Sem dúvidas, ó Deus, esse é um meio pelo qual nós exibimos não nossa força, mas a nossa fraqueza. Porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Ti mesmo. E o Teu poder eterno e soberano se aperfeiçoa, ó Deus, em nossas fraquezas. Ó Deus, que possamos olhar para o Teu Filho que jejuou e possamos entender, ó Deus, que assim como Ele o fez, nós devemos fazê-lo também, Pai. Fique conosco nessa noite de hoje, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.